Olá, estamos de volta com mais uma reflexão diária. Hoje o título é A Sublime Graça de Jesus Transforma a Nossa Vida. E pegamos como texto básico 2 Coríntios 12, 9. O apóstolo Paulo assim escreve: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Nós, os humanos, nem sempre damos importância devida à graça de Deus para conosco. Nada merecemos, mas pela graça de Deus vivemos. Se pararmos para pensar o que temos e o que somos para nos manter vivos, não teríamos vida. Só a graça, e por ela vivemos. Gastamos nosso tempo reclamando de não termos algo mais do que temos, ou porque não temos o que outros têm. Se pensarmos bem, nada temos. E se nada temos, como vivemos? A vida é dada por Deus, é dom dele. Ele é tão superior que não entendemos suas ações, não entendemos o porquê do seu amor por nós. Mesmo assim, ele nos ama. Quer prova mais do que essa? Deus, ele mandou seu Filho, que deu sua própria vida por nós, que nada temos e que nada merecemos. Deus é tão grande que não entendemos o porquê dele nos dar oportunidade de chegarmos a ele e pedindo, confiando nele, nos ajuda, nos faz vencedor. Nós vamos agora ler alguns outros textos bíblicos para entendermos mais da graça do Senhor. Hebreus 14, 16 diz: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós estamos passando por um tempo que é um desses tempos oportunos, quando estamos passando por momentos de não entendermos o porquê disto agora, neste tempo onde tínhamos tantas coisas programadas para este ano. E, no entanto, estamos presos dentro de casa por causa de uma pandemia. Mas, mesmo assim, neste tempo, Deus está presente com a sua graça para nos manter. E é por isso que nós estamos ainda com vida. O apóstolo Paulo assim diz a Timóteo, aconselhando como filho. Em 2 Timóteo 2:1, Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E aos irmãos da cidade de Éfeso, ele escreve: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Em Romanos 5:2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É esta graça que nos mantém. Em Romanos 11, 6, diz o seguinte: Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira,
a graça já não é graça. Se for por merecimento nosso, então a graça nós não teremos de Deus. Deus também não dá nada a alguém que não tem o que dá para ele. Nós nem sequer merecemos receber a sua graça. E em Romanos 3,24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E mais uma vez, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 7, diz: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, não por merecimento nosso. Em Hebreus 13, 9, diz o seguinte: não vos deixei levar em redor por outras doutrinas e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitam aos que a ele se entregam. Manjares, coisas boas, bonitas, para se ver, para se viver, mas isso não tem graça. O indivíduo pode ser o mais rico do mundo. Quando a doença vem, ele perde a graça com aquela fortuna. Ele quer mais gastá-la todinha e mais alguma coisa, contanto que a sua vida permaneça. E não é por aquilo que ela permanece, mas é pela graça de Deus. Em Pedro 1, 2 diz o seguinte: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. 1 Pedro 4,10: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus não está estancada apenas numa forma. Em Tiago 4,6 encontramos: antes da maior graça, portanto diz Deus, resiste aos soberbos, dá porém graças aos humildes. Em Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mais uma vez, Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E essa graça é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E Atos 15:1 diz o seguinte: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como todos aqueles que crerem em Jesus Cristo receberão esta graça que é o próprio Cristo para a redenção da sua vida. No plano de Deus, para a salvação que é para conosco, a sua graça é maior do que o nosso entendimento. Por isso podemos cantar, expressando nossa gratidão pelo que ele fez por nós. O plano, graça foi derramada sobre todos, simples assim. Perdão se recebe e aceita, e fim. Pecado não se explica, pecado se paga. E Cristo pagou por mim. Nós vamos ouvir mais uma música que fala sobre esta graça de Jesus, que excede a tudo quanto a gente possa pensar. Maravilhosa graça, a graça de Jesus. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, pois alivia minha alma
e vivo em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa é a de Jesus, alta, firme, sem falta e é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, ciente a mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dai. Maravilhosa graça traz vida perenal, por ela perdoado, vou à mansão real. Ela abranda o meu fardo, gozo de Deus o agrado, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa é a de Jesus, alta, firme, sem falta e é sem fim. É maravilhosa, é grandiosa, é suficiente para mim, ciente a mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dai. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz, o seu poder transforma, o pecador falas, sou salvo com a verdade, por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa é a de Jesus, alta, firme, sem falta e é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, ciente a mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dai. É esta graça que me faz viver. Você pode dizer isso assim também? Se não, dirija-se a Deus e peça a Ele o entendimento da sua graça e que Deus o abençoe. Amém.